Então vamos começar. Então, vamos terminar o assunto do novo nascimento. E como a gente viu, o novo nascimento ele é através de um ato divino. A transformação vem do nosso interior, né? Vem de dentro para fora. E a gente viu que não adianta a gente tentar mudar por fora. Se o nosso interior não tiver sido transformado, não dura, né? Então eu indico uma mudança realizada pela graça. E o que é a graça? Um favor merecido, um presente de Deus. O novo nascimento ele indica uma mudança que é realizada pela graça, que é um favor merecido de Deus para nós. Quando nós que somos pecadores, né, a gente vai falar bastante disso, que a gente tem essa natureza corrompida por causa do pecado. Então esse novo nascimento é a mudança, né? Essa nova natureza, que agora ela passa a ser purificada, ela é espiritualmente restaurada. É literalmente uma mudança tão grande, por isso que chamam de novo nascimento. Está lá em Tiago, a gente vai ver mais para frente também. Então antes disso vamos resumir a história de Jesus e Nicodemos, que não tem como falar de novo nascimento sem estudar essa passagem, esse versículo, esse capítulo, né? Então, para a gente resumir a história de Nicodemos, ele foi à procura de Jesus e para ele não ser, ele quis ter esse encontro mais reservado, né? Até para que ninguém julgasse, para que ele conseguisse ter uma conversa tranquila. E o que chamou a atenção dele para querer conhecer Jesus? Os milagres. Então, por causa dos sinais e milagres que Jesus estava realizando, principalmente o primeiro, né, que ele transforma a água em vinho no casamento, ele se interessa por Jesus e ele tem esse discernimento que não era só mais um, né? Tanto é que ele chama Jesus de mestre sem nem ter conversado com Jesus. Mas ele também crê que ele já era um mestre, então ele chamou Jesus de mestre. E normalmente a gente chama de mestre uma pessoa que tem mais idade, mais experiência. Então uma hierarquia maior, mais autoridade. Exatamente. E ele, já sendo um mestre da lei, admitiu que Jesus era mestre. Ele reconheceu, né? E o que Jesus fala para ele que deixa ele tão chocado que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele fica totalmente confuso, né? Porque eles eram bem literais. Ele falou, como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como não consigo voltar para o ventre da minha mãe? E durante essa mesma conversa surge o que eu acho que é um dos versículos mais bonitos, e eu acho que também é um dos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E um estudo sobre esse versículo, antes de a gente continuar, é que esse versículo ele pode ser considerado o coração do Evangelho, porque ele revela o amor de Deus, e o caminho para a vida eterna, que é Jesus. E além disso, ele fala que a fé em Jesus, ele é a que salva. Então ele é considerado um dos versículos centrais do Evangelho. Alguém sabe o que significa a palavra Evangelho? Boa nova, boa mensagem. Então a palavra Evangelho, ela deriva de duas palavras do grego. A palavra eu e angelia, né? Que significa bom e mensagem. Então, juntando tudo, dá uma boa mensagem. E essa palavra é usada 77 vezes no Novo Testamento. E qual mensagem que é essa? O Evangelho é a boa mensagem, a boa notícia, a boa nova da salvação por meio de Jesus. Então, ele anuncia que Deus nos perdoa, apesar do nosso pecado. Foi o que a Thay falou. Ele resume tudo que a gente tem no Novo Testamento, que fala sobre perdão, sobre salvação, sobre acreditar, sobre amor, sobre o sacrifício que Deus fez, que Jesus fez. Então, por isso ele é o coração do Evangelho, porque nesse versículo resume basicamente tudo, né? Que Deus nos ama apesar dos nossos pecados, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte.
e que quem crê nele recebe o perdão. E isso é a nova vida. Então, esse versículo ele resume, ele reforça, né, mais uma vez o que a gente aprendeu, que a salvação ela vem de graça, que é um ato de bondade e de misericórdia de Deus para nós. E também fala que foi o amor de Deus que pagou o preço, né, que foi entregar o seu filho, e é um preço que só ele poderia pagar, porque a gente até comentou, por mais que a gente tenha os 10 mandamentos que é impossível a gente cumprir, os 10, quanto mais os 600. E tem alguns que também nem é possível, né, cumprir mais, mas mesmo que os que são possíveis cumprir, a gente não ia conseguir. Então ninguém pode falar que foi salvo por mérito próprio. Sou salvo porque eu sou bom. Então Jesus ele aceitou essa punição e pagou esse preço para nos salvar e nos ofereceu uma nova vida. Então é essa mensagem que a gente tem que repassar, né? Então quando nos perguntarem o que é o Evangelho, agora a gente sabe. Evangelho é a boa mensagem, é a mensagem da salvação, do amor. Jogos, né? Exatamente. Aí você lê o João 3,16, que vai resumir. Então João 3,16 é a boa nova, né? E uma outra curiosidade, antes da gente continuar no tema, é que a maioria das pessoas pronuncia errado Evangelho de João, Evangelho de Mateus. Então é o Evangelho de Cristo, segundo João, Evangelho de Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. E até a gente já estudou isso, porque tanto é que os evangelhos, falando do mesmo assunto, têm visões diferentes. Cada livro demonstra o mesmo assunto de um jeito. Eu coloquei até um exemplo aqui, porque ele traz muito do autor, da perspectiva do autor, da personalidade do autor. Cada autor dá uma ênfase. Mateus é bem detalhista. Cada evangelista escrevia para um público diferente. Mateus escreveu para os judeus convertidos. Ele tinha uma ênfase. Eu trouxe até um exemplo que vai deixar mais claro isso. Ele tinha ênfase em falar que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que Jesus tinha vindo para cumprir as Escrituras. Ele era bem organizado, tanto é que se a gente lê o livro de Mateus é bem detalhado, é bem escrito. O Sermão da Montanha é no livro de Mateus, então Mateus escrevia bastante. Marcos, ele já tem um público... ele já escreveu para os cristãos que eles tinham origem gentia, que eram os não-judeus, né? Então era quem acreditava em Cristo, mas que não era dali de Israel. E Marcos, ele era mais direto, mais conciso. A gente vai ver que ele foca no resultado, na obra de Jesus, o que a obra de Jesus causava, fazia. Lucas, ele também escreveu para os gentios, e ele era um foco mais amplo, não só para gentios, como para judeus. E ele falava bastante da universalidade da salvação, até por isso que ele abrange mais, que a salvação era para todos. Ele também tem uma linguagem mais elaborada, tanto é porque ele era médico, né? Então ele tinha um conhecimento mais específico. João, ele falava mais com quem já era cristão, e o estilo dele é mais reflexivo, tanto é que quando ele vai falar do nascimento, quando ele vai falar do nascimento de Jesus, ele fala que no princípio era o Verbo, é o Logos que se fez carne. Então ele é mais poético, mais simbólico, né? E aí eu trouxe um exemplo dessa passagem, né, do nascimento de Jesus em todos os evangelhos. Então Mateus, ele vai falar da genealogia de Jesus. Ele vai falar de Abraão até José, que é o pai legal, né, de Jesus. Ele fala do anúncio que o anjo veio para explicar, fala com Maria como que ia ser, e ele menciona o nascimento, mas sem muitos detalhes. E ele também fala dos eventos depois do nascimento. Ele vai falar que a família de Jesus fugiu para o Egito para poder se livrar da condenação de Herodes, né?
que era para matar os nascidos, né, os inocentes. Depois fala também do retorno da família para Nazaré de novo. Agora, se a gente for ver Marcos ele não fala sobre o nascimento de Jesus. O livro de Marcos, como a gente falou, já é direto, já começa no ministério, Jesus sendo batizado. Então Marcos ele não menciona o nascimento, ele já começa ali, que a gente falou que ele já é focado ali, né? Então ele já começa no ministério. E Lucas, o que ele vai falar? Ele vai falar desde Adão até Jesus. Então já é uma genealogia bem elaborada, né? Desde Adão ele vai falando. Também fala do anúncio, né, do anjo Gabriel para Maria. Ele fala que Jesus nasceu em Belém, dá detalhes, né, da manjedoura, do lugar que o Jesus ia ficar. Também fala que os pastores vão adorar. E conta o relato de Jesus na infância, que você falou, que Jesus com 12 anos ali no templo. E João, como a gente falou, ele dá ênfase mais numa parte reflexiva, né? Ele não fala que Jesus nasceu, ele fala que o Logos, que o verbo se tornou carne, é mais poético, né? Mais filosófico. Então, falando do novo nascimento, o que Jesus disse? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui a gente vai resolver esse mistério, né? O que significa isso? Então, o ser humano ele é por natureza pecador, né? Por isso que a obra da regeneração a gente já viu que é exclusiva de Deus. Não tem como o ser humano nascer de novo, tentar ele mesmo se purificar, porque não consegue, sem a ajuda de Deus. E Jesus ele explica que não se trata de um nascimento físico, porque ele fala quem é carne, quem é espírito é espírito. Então a gente já vê que é um nascimento espiritual. E por que tem que ser um nascimento espiritual? Porque de carne a gente já nasceu, a gente já está aqui. O primeiro nascimento ele deu errado. Por que deu errado? Que é o nascimento da carne que a gente chama, por causa de Adão que pecou. E a gente vê, tem alguns versículos, Salmo 58, que é Davi falando, né? Desviam-se os ímpios desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Efésios fala, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Então aqui, esses já dão um exemplo que desde o nosso nascimento a gente é pecador. E vamos ler Romanos? A gente vai ler por partes. Romanos 5, a partir do verso 12. O título do texto é Adão e Cristo. E o versículo 12 fala assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, que foi por quem? Adão. Por Adão. E pelo pecado, quem entrou? A morte. Assim também a morte passou para todos os homens. Então, através do pecado de Adão, a gente morre hoje. Porque se Adão não tivesse pecado, a gente era eterno. Porque Deus criou a gente imagem e semelhança dele. Deus criou a gente perfeito. E assim também a morte passou a todos os homens, pois todos os homens pecaram. E o que isso significa? Não tem como você falar que você é santo, porque a sua descendência, você já é descendente do pecado. Porque Adão pecou e o santo não se mistura com o profano. Então, a partir do momento que tem o pecado, não tem como ser santo mais. A não ser por Jesus. A não ser por um novo nascimento. Então, a partir desse momento que Adão pecou, todos pecaram. Isso aí é inevitável, não tem como. E aqui ele dá até um exemplo, né? Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que há de vir. Então, como a gente viu, teve gente depois que não pecou igual a Adão, que não teve o mesmo pecado, mas eles também tiveram essa condenação porque o mundo, a partir de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, aí o verso 15
mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou. É que essa tradução tá meio... Superabundou a graça. Exatamente. Essa aqui tá mais fácil, ó. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior, superabundância, né? E Ele dá salvação gratuita a muitos por meio de um só homem, que é... Então, por isso que a gente fala que Jesus veio para nos salvar. Então, Adão ele foi criado parecido com Deus, porque ele era perfeito, ele era a imagem e semelhança, e todas as suas ações eram perfeitas, até o momento que ele pecou. E após o pecado, o que eu falei já, eu vou pular aqui rapidinho para a gente terminar. Ele começou a reproduzir o que... após o pecado, ele se tornou aquilo que ele reproduziu. Então, ele se tornou pecador, porque ele reproduziu o pecado. E, consequentemente, foi o que eu falei também, quem veio depois não tem como ser perfeito, porque o ancestral já... O primeiro, né, já tinha pecado. Então, deu para entender, né, essa parte do primeiro nascimento, que o nascimento de carne não tinha como a gente ser perfeito mais. E como o pecado gera pecado, a humanidade, a gente vê que só vai piorando, né? E a gente tem exemplos hoje. E Romanos 8:3, ele fala o quê? Que eu vou ler rapidinho para a gente poder avançar. Romanos 8:3. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana é fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Mas o que significa essa semelhança de carne pecaminosa? Jesus, ele pecou? Não. Então o que é essa semelhança de carne? Com o corpo humano. Exatamente. Jesus, ele teve um corpo como o nosso. Ele teve nascimento, né? Ele foi carne. Ele foi carne, exatamente. Ele foi semelhança de carne pecaminosa. Ele foi parecido, mas ele não pecou. Ele teve um corpo, ele foi tentado, mas diferente de todos, ele venceu. E 1 Coríntios 15:45 é um exemplo bem engraçado. Por quê? Primeiro Adão e o segundo Adão. E fala do primeiro Adão e segundo Adão. 1 Coríntios 15:45. Vamos ver por partes também, porque... O que fala? Eu vou ler aqui para vocês. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão foi criado como ser vivo, mas o último Adão é o Espírito que dá vida. Aí depois vocês vão me falar quem que é o outro Adão. O primeiro homem foi ser vivente, o segundo homem foi o Espírito Espírito vivificante. Então, o primeiro homem, ele teve a vida gerada. O segundo homem, ele gerou vida. O verso 46 agora. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Isso, então, o primeiro homem foi natural. O segundo Adão, espiritual. 47. Quem leu 47? Pode ver? Pode. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Jesus. O primeiro Adão é terreno, o segundo Adão, celestial. Então, até aqui a gente vê que a Bíblia ela traz contrastes, né? Um precisou que a vida fosse gerada nele, o outro, ele gera a vida. Um é celestial, o outro é terreno, um é natural, o outro é espiritual. Vocês já estão vendo o novo nascimento aí? Ainda não? Então a gente percebe que a Bíblia traz contrastes entre o primeiro e o segundo Adão. Então, o que Adão foi criado para quê? Para dominar a terra. Para dominar a terra, ele foi para multiplicar. Gerar, né? Exatamente. Então, Adão foi uma matriz para reproduzir. Mas ele tinha que ser perfeito e sem pecado. E então, por que Jesus fala, seja santo porque eu sou santo? Se Jesus sabe que a gente não consegue ser santo porque a gente já nasceu no pecado. Então, o que a gente percebe? Que o plano de Deus não muda. Deus continua falando pra gente ser santo, que a gente tem que ser santo igual Adão foi perfeito, a gente tem que ser perfeito.
Mas a gente não consegue ser perfeito porque a gente nasceu de carne pecaminosa. Aí já está dando para ver o novo nascimento aqui. Então, não é possível mais, através de Adão, do primeiro nascimento, do nascimento da carne. Porque Jesus, o que ele fala para Nicodemos? Quem é nascido na carne é carne, quem é nascido no espírito é espírito. Porque Adão foi contaminado. E Jesus fala que quem é nascido na carne é carne, não tem como ser perfeito. Mas Jesus também fala que a gente tem que ser santo. Então vamos ler Lucas 1:35. Alguém abre para mim. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, eis o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então apesar de semelhança de carne, Jesus teve, né? Semelhança pecaminosa, ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele teve essa semelhança, ele teve esse nascimento da carne, ele teve um corpo, ele foi tentado, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Tá dando para ver o segundo nascimento, da onde que ele tem que vir? Do Espírito Santo. E assim como Adão, Jesus ele também... cada um abre um versículo para mim. Abre Romanos 8, 1 João 2:6, 1 Pedro 2:21, 1 Coríntios 11:1, Efésios 4:13, Filipenses 2:5. O que todos esses versículos têm em comum? Ser igual à estatura de Cristo. O seu, qual que foi? O modo de pensar. O modo de pensar de Cristo. A Tainara, qual que foi? O meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo. Os passos de Cristo. Quem vive unido com Deus. Unido com Cristo. O que mais? É viver como Jesus Cristo viveu. Viver como Jesus Cristo viveu. Então, o que está falando? Todos esses versículos falam que a gente tem que ser semelhante a Cristo. Seguir os passos, seguir o exemplo. Então aí a gente começa a ser de santos, porque eu sou santo. Já está dando para ver o novo nascimento aí, de onde vem? Então, a vinda de Jesus para a Terra não foi só para perdoar nossos pecados, mas o que ele deixou? O exemplo. Então, por isso que o novo nascimento é esse nascer do Espírito, porque na carne a gente não consegue nascer de novo e a gente já nasceu no pecado. Então tudo isso que fala de ser imitador, seguir a Jesus, seguir os passos, isso é o nascer, é o novo nascimento. Isso é nascer do Espírito. E nascer de novo é receber essa nova natureza. Como que a gente consegue isso? Com a ajuda do Espírito Santo e através da Palavra de Deus. Então, deixando o Espírito Santo operar, porque depois a gente vai ver também esse conceito de nascer na água, é uma forma metafórica do batismo. Porque quando a gente batiza, a gente nasce na água, então é um simbolismo. E quando a gente decide pelo batismo, a gente decide por viver essa nova realidade. A gente está se batizando para quê? Porque Cristo se batizou, a gente está imitando Ele mais uma vez. Então, essa regeneração, esse nascer de novo não é algo físico, não é algo material, é uma transformação espiritual. Lembra que eu falei que tem que ser o interior primeiro para depois o exterior? Então, esse nascer da água, ele refere-se àqueles que nascem do Espírito, que optam por esse novo estilo de vida, essa nova natureza. E através da Palavra de Deus, porque 1 Pedro 1:23 e Tiago 1:18 fala que a Palavra de Deus tem esse poder na nossa vida, de regenerar a vida do pecador. E a gente viu que o novo nascimento é regeneração. E o novo nascimento, ele apresenta essa clareza, que é o caráter de Cristo. A gente, através também da Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus é tão poderosa, mas a gente também não valoriza a Bíblia. Então, e essa Palavra de Deus, a Bíblia é mais profundo, tem mais a ensinar do que qualquer palavra humana, do que qualquer livro de autoajuda, do que qualquer coisa. Então, se eu nasci de novo, eu não sinto vontade de pecar mais. Não é errado a gente sentir vontade de pecar, porque o nosso primeiro nascimento é carne, nosso primeiro nascimento é pecaminoso.
Mas a nossa nova natureza, que é o Espírito, é a nova vida. Mas ele está preso ainda com a carne. Então por isso que lá em Gálatas, a velha natureza, né? Gálatas diz que, Paulo diz que a carne e o Espírito eles militam, né? Eles guerreiam. Então, para a gente encerrar, o que Efésios 4, 22 e 24 diz? Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, resumindo aqui, não adianta a gente ter a nova natureza se a gente continuar fazendo os velhos atos. O que essa carta... Abandonem a velha natureza. Então, por mais que a gente tinha aquele espírito velho, que a gente tem que deixar ele para trás, que eram as vontades que a gente tinha, que a gente fazia a vontade da carne. Então, a partir do momento desse novo nascimento, que a gente está imitando a Jesus, as vontades vão aparecer, porque o nosso corpo é carne, nosso corpo é falho. Mas o espírito não. O espírito, a partir de agora, é um espírito novo, um novo nascimento. Então, a gente tem que alimentar mais, né? Igual... Qual o cachorro que tem aquele ditado, não sei se você... Os dois lobos. Tem o lobo mau e o lobo bom ali. Qual que vai viver? O que você alimentar mais. Então, se você alimentar a sua carne, a carne vai falar mais alto. Se você alimentar o seu espírito vai falar mais alto. Então, e como que a gente faz isso? Através do Espírito Santo e através da Palavra de Deus. Então, para a gente terminar, Romanos 8:5 vai falar que... Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Verso 6. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Aqui a gente já vai começar o que o Ailton falou, que é a santificação. Então, a gente optou pelo novo nascimento, a gente optou por seguir a Cristo, beleza. O que a gente tem que fazer agora? Tem que santificação, através da palavra, através do Espírito Santo, através da oração. Isso a gente vai ver nas próximas aulas.